Bem-vindos de novo aos vídeos de HTML5 e CSS3 e estamos aqui ainda a ver alguns exemplos de CSS. Neste caso, como vimos no vídeo anterior, nós usamos pseudoclasses que nos permitem então formatar os parágrafos. Não vamos repetir, vamos aqui, no entanto, introduzir aqui algo também interessante, que é o facto de eu poder formatar todos os elementos da minha página, utilizando para isso no Cascading Style Sheets o sinal asterisco, ok? O asterisco significa uma wildcard, o que na prática designa tudo, ok? Tudo será formatado de acordo com aquilo que eu introduzir aqui dentro. Neste caso eu vou colocar apenas um color para formatar a cor da letra e o color será red, ok? Estamos a utilizar o red e reparem como todos os elementos são formatados. Ora, isto acontece também para elementos que estejam fora aqui deste espaço. Vamos imaginar que aqui temos dois HRs, ok? E dentro dos HRs temos um texto sem estar dentro de um div. Este texto pertence ao body, ok? Não está dentro de qualquer parágrafo, nada do género. Reparem o que é que vai acontecer. Cá está, ele também é formatado exatamente da mesma forma. Evidentemente que se nós colocarmos aqui um P, ele vai criar um parágrafo, mas, no entanto, uma vez que nós temos aqui o asterisco, isso não irá impedir que aquele elemento seja, então, também formatado. Ora, vamos, no entanto, aqui introduzir aquilo que se chamam os negative pseudoclasses, ok? Os negation. Portanto, vamos negar a formatação a determinados elementos. Ok, para criarmos aqui uma negação, nós vamos ter que atribuir aqui, por exemplo, um ID. Vamos aqui atribuir um ID igual a filho. Ok. E vamos copiar isto e vamos atribuir, por exemplo, aqui a todos os parágrafos o mesmo ID, filho. Ora, eu vou querer que, por exemplo, eu vou colocar aqui filha. Ok. E o que nós vamos ver agora é o seguinte, reparem, continua tudo a ser formatado por cor vermelha. Porquê? Porque temos aqui esta primeira tag que nos diz para formatar todo o corpo do texto ou toda a nossa página com o color red. No entanto, eu agora vou criar aqui uma pseudoclasse de negação. Isto é, eu vou colocar dois pontos e depois a palavra not. Ok? E not, e depois dentro dos parênteses eu vou colocar o que é que eu não quero. Ou melhor, vamos aqui mostrar pela experiência porque é mais fácil. Uma vez que eu estou a utilizar IDs, e se lembrarem da exemplificação de como é que nós colocamos aqui formatação para IDs, nós usamos o sinal cardinal e depois o nome do ID. Neste caso seria filho, por exemplo, ok? E poderíamos depois escrever à frente aqui qualquer coisa. Ora, então neste caso eu vou colocar aqui o cardinal e depois vou colocar, por exemplo, filho, ok? E agora a seguir vou colocar aqui o color blue. E vamos refrescar para ver o que é que vai acontecer. E reparem, tudo o que não for filho, ok, vai ser formatado de uma cor completamente diferente. E portanto daí a negação, o termo negação, ou pseudoclass negation, ou negation pseudoclasses, como quiserem chamar, funciona desta forma. Portanto, reparem, eu tenho aqui filho, filho, filha, e depois filho. E depois tenho aqui vários parágrafos que nem sequer ID têm, ok? Eu vou colocar aqui mais próximo para podermos ver isto com mais facilidade. E, portanto, o que é que acontece? Pela negação, nós conseguimos formatar tudo aquilo que não seja ou não tenha um ID filho, ok? Se eu colocar, por exemplo, filha, neste caso, serão formatados todos os elementos, exceto o filha, ok? Vamos aqui reparar, o filha, neste caso, eu vou até aqui trocar o texto, que é aqui este parágrafo, o 3, neste caso é o filha. Ora, reparem, cá está, filha é o único que fica com a formatação original, que é aquela que foi atribuída inicialmente pelo primeiro seletor. E, neste caso, not filha, tudo aquilo que não for igual a filha será automaticamente formatado de forma diferente. Muito bem, portanto vimos aqui então como negar, e agora reparem que eu, por exemplo, posso simplesmente fazer o seguinte, se eu alterar aqui todos estes valores, eu vou tentar fazê-lo aqui de uma forma que... Ok, aí está, então vou alterar para classe. Ora, quem viu eu a fazer isto, certamente reparou que eu estava aqui a introduzir classe em várias linhas diferentes, é muito simples, basta carregar ali com o cursor, ou colocar o cursor do texto no primeiro, depois carregar no Alt e selecionar
sempre com o Alt pressionado, a tecla Alt selecionar o texto que eu quero alterar e depois eu coloquei class, ok? Neste caso eu coloquei class, o que quer dizer que se eu para definir classes, neste caso vou ter que colocar aqui o ponto. E reparem, ups, alguma coisa aconteceu aqui que não deveria ter acontecido, eu não gravei, ok, está gravado. E reparem então, cá está então o filha, outra vez. Neste caso, se eu utilizar aqui o filho, ok, tudo o resto vai ser formatado, à exceção daqueles itens ou elementos que não têm ou que não são da classe filho, ok? E esses todos são formatados. Assim é que é o correto, todos esses são formatados, à exceção não, todos os outros que não têm, que têm o classe filho, neste caso não são formatados, e portanto, este é o conceito de negação, isto é utilizar uma forma de formatar os elementos não pelo lado positivo, isto é, definindo quais são especificamente as suas classes ou os seus IDs, mas sim dizer, todos aqueles que não tiverem um ID vão ser formatados de uma forma diferente. E vemos assim, desta forma, aquilo que se designam por negation pseudoclasses.